Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje escolhi assim um lugar diferente para gravar aqui em casa, porque a iluminação não está muito boa, já é final de tarde aqui, e portanto para gravar eu tive que escolher aqui outro local para ter mais iluminação, e o que importa é o conteúdo, não é, que eu quero trazer. Hoje vou-vos falar, aliás, sobre interações que eu fui tendo, neste caso com duas pessoas, foram esbarrando comigo pessoas, como é normal ao longo de toda esta descoberta, dentro das experiências projetivas, a comprovação da multidimensionalidade na prática, nas vivências, não é? Conectando sempre o estudo da parte espiritual com a conexão com o sentimento, com o chakra cardíaco, que é tão necessário haver sentimento na espiritualidade. Pelo menos é assim que eu acredito que as coisas devem funcionar, para haver aquele equilíbrio necessário. E ao longo de toda esta trajetória eu fui conhecendo pessoas, e dentro dessas interações eu fui percebendo o quanto a informação em si, não o fenómeno, é claro que o fenómeno é importante para a constatação, para nós obtermos conhecimento, tudo isso é muito importante, mas além do fenómeno existe a partilha do conhecimento, o direcionamento para as pessoas que trabalham nestas temáticas há muitos anos e de forma séria, que eu fui aconselhando, e aquilo que eu aprendi com essas pessoas eu pude transmitir, derivado às minhas vivências, às minhas constatações reais, e eu pude transmitir isso e eu vi o quanto isso ajudava as pessoas. E é isso que eu quero transmitir com este vídeo, a mensagem de que projeção astral, por exemplo, não só projeção astral, mas projeção astral não é competitividade, não é exibicionismo, vaidade, é muito, muito além disso. E quem ainda está preso nestes conceitos, acredito que ainda não mergulhou verdadeiramente em si próprio e ainda não percebeu a espiritualidade realmente. Ainda está deturpado, ainda está iludido com coisas que na realidade não são espiritualidade, porque os fenómenos não vão ditar o caráter da pessoa. O que vai ditar é o que fazemos com o fenómeno, o que é que isso trouxe-nos em realidade, para que nós possamos incorporar, enraizar em nós, criar uma base em nós para fazer chegar aos outros de uma forma positiva, de uma forma leve e de uma forma que agregue e que traga, acima de tudo, felicidade como estado de consciência para as pessoas. E, portanto, ao longo destes anos, que já são alguns, eu comecei a aflorar para estes temas em 2016, portanto, já tendo, acredito eu, por aquilo que eu me lembro, projeção astral na minha infância, só que levando isso para sonho derivado ao não conhecimento. Depois foi aflorando. E, por exemplo, houve uma mulher que eu conheci num curso que eu tive a tirar, que ela confidenciou durante uma das aulas da turma, ela confidenciou que às vezes ela acordava e ficava presa dentro do próprio corpo, paralisava. E ela também estava a dizer à turma e ao professor que já tinha sido receitado pelo médico uns medicamentos, eu acredito que eram uns calmantes, não tenho a certeza, mas ela estava a confidenciar isso mesmo. Ora, eu, tendo catalepsia projetiva, aquilo que a medicina chama de paralisia do sono, na minha infância, compreendendo isso como uma alavanca para a projeção astral lúcida, como nós sabemos, nós estudantes espiritualistas, projetores astrais lúcidos. Ora, eu ouvindo aquilo, confidenciei também, aproximei-me daquela mulher e disse que queria falar com ela depois no intervalo entre as aulas, não é? E quando consegui falar com a pessoa, expliquei-lhe, era uma pessoa que já tinha alguma abertura espiritual, portanto ela tinha já algum conhecimento, ainda preso a dogmas, mas ela entendeu, deu-me aquela atenção, eu pude partilhar, confidenciei que aquilo
Partilhei com ela que aquilo era algo natural, que ela, em vez de tentar se mover, tinha que se entregar. Ensinamentos que o próprio professor Wagner Borges, foi através dele que eu fui tendo estes conhecimentos, e portanto eu confidenciei com ela isso mesmo. E olhem só o que é que aconteceu, pessoal. Aquela mulher, não sei se foi um dia, 2, 3 depois, ela pôs em prática esse mesmo ensinamento. E ela depois, durante uma aula, ela disse: Helder, eu gostava de falar contigo. E voltámos a falar no intervalo e ela disse-me que efetivamente tinha posto em prática aquele ensinamento, tinha tido um desdobramento consciente, ainda que ela, num ambiente astral, ali no duplo mais próximo, ela diz que viu uma entidade e que teve medo, como é normal, o ser humano teme o desconhecido, e ela voltou para o corpo, mas só o facto dela constatar que não era um problema patológico, não era uma doença, não era nada, era apenas algo natural, energético, inerente a todos nós, um processo anímico, ela agradeceu-me, compreendeu, eu expliquei-lhe que aquele medo que ela tinha tido era algo natural, que com o tempo ela ia começar a levar mais para o campo da naturalidade e que isso requer prática constante, não é? Mas eu sinto que desviei aquela pessoa de uma medicação que na realidade não era a causa daquilo que ela encarava como um problema. E portanto eu ali percebi o quanto era importante a divulgação, o clarear as pessoas para temáticas que fazem parte de todos nós. Todos nós somos espíritos encarnados na matéria, ligados ao corpo energeticamente, temos o desdobramento ao corpo físico, digo, e todos nós temos a soltura energética, e a catalepsia projetiva é algo que faz parte, não é? Nós queremos mover um corpo que não está acoplado inteiramente, não é? Por causa de uma alteração consciencial, um estado alterado de consciência, e isso faz parte, é algo natural. E eu ajudei aquela pessoa só através de partilhar. Portanto, não utilizei isso para nada de vaidade, nada ligado ao ego, mas isso engrandeceu-me. Isso fez-me perceber cada vez mais qual é o valor real dentro disto que nós chamamos de espiritualidade. Outra pessoa que eu conheci foi bastante interessante, uma pessoa com um grande potencial, vamos dizer, projetivo, um homem, estava a certa altura a confidenciar comigo que de vez em quando levava os filhos a passear no parque, aqueles parques que existem, aqueles espaços verdes, e que de repente ele diz que entrava no sono e que parecia que se via mais à frente no mesmo local. E que as pessoas inclusive não o viam, que era estranho. Eu percebi que eu estava perante uma pessoa que tinha facilidade em desdobrar com lucidez. Então, mais uma vez, de uma maneira, claro, respeitosa, respeitando os espaços, compreendendo a situação que a pessoa está a nível consciencial, não querendo assustar, fazendo compreender a pessoa aos poucos. Foram conversas que nós fomos tendo gradualmente, não querendo impor nada. A pessoa foi aceitando, foi constatando ela própria através das suas vivências, e portanto a pessoa verificou ela própria que aquilo que eu dizia era verdade, que aquilo que aquela pessoa experienciava era projeção astral, viagem astral, desdobramento consciente, emancipação da alma, todos esses nomes, não é? Para falar do mesmo fenómeno, que é algo natural, anímico. E a pessoa, lá está, mais uma pessoa que compreendeu, agradeceu-me, e bastou a partilha da informação, o testemunho. Inclusive, esse homem, ele compartilhava comigo projeções, eu vou falar até de 2, para vocês verem a importância, e isto já depois de ele ter conhecimento que aquilo que ele tinha era projeção astral. Ele relatou 2 coisas comigo que eu achei muito interessantes em projeção astral. A primeira foi que ele uma vez projetou num local onde haviam pessoas, vamos dizer assim, pessoas de classe social alta, e aquele local era um local
que pessoas com muito dinheiro, eu não estou a dizer que todas as pessoas que têm muito dinheiro são pessoas com caráter duvidoso, mas ali o que se passava ali era algo bem pesado. Portanto, eu não quero estar a trazer o que era, apesar dessa pessoa ter confidenciado comigo, mas era um local onde, derivado das pessoas terem muito dinheiro, faziam ali coisas que eram muito pesadas. E ele tinha sido levado pelos mentores, ele próprio, ele não viu os mentores, mas ele diz que acredita que foi levado pelos mentores, e nós sabemos que isso acontece muito. Portanto, foi algo patrocinado pelos mentores espirituais para que ele constatasse aquela realidade. Para vocês verem a importância de que uma simples informação compartilhada teve na vida de uma pessoa e o quanto esta pessoa tinha esta potencialidade. E houve outra projeção astral que essa pessoa relatou comigo, que também achei bem interessante. Ele estava projetado num local onde ele via uma interação de, vamos dizer, seres de luz, que eu não posso categorizar como mentores, porque eu não sei o que eram, mas eram seres de luz que eles conseguiam, vamos dizer, eu não quero dizer manipular luzes, ou seja, as energias das pessoas, que elas produziam cores, eles conseguiam introduzir ou retirar essas luzes das pessoas, energeticamente falando, para um equilíbrio. Portanto, era um trabalho da luz, mas vamos dizer assim, com seres de uma dimensão mais elevada, e aquela pessoa projetada, essa pessoa que eu conheci, relatou que estava nesse local, foi-lhe mostrado como é que esses trabalhos eram feitos, e tinha a ver com luzes. Lembro-me que ele partilhou comigo que eram luzes, que eles manipulavam, mas não no termo negativo da palavra manipular. Eu acredito que vou utilizar mais a palavra equilibrar energias que esses seres faziam e mostraram, confidenciaram através da projeção astral a essa pessoa que eu partilhei apenas a informação do que era a projeção astral e que isso foi tão válido para a pessoa. Eu decidi confidenciar isto com vocês para vocês verem o quanto projeção astral é algo muito a ter que ser levado a sério, porque muita gente, não é só as pessoas que divulgam, que fazem vídeos como eu, aqui em Portugal há muita gente com certeza que tem desdobramento consciente e que fica na sua privacidade da sua vida, que é normal isso, e que tem experiências também muito boas a compartilhar, mas que não o faz, e é legítimo que assim o seja. Mas isto para dizer que mesmo essas pessoas que não divulgam e que estão na sua intimidade da sua vida, a mensagem é: utilizem isso para ajudar, como eu já pude ajudar a nível de informação, utilizem isso para engrandecer cada vez mais o vosso caráter, para vocês compreenderem o quanto ainda estão a gatinhar, para depois poder eventualmente subir mais degraus na vossa vida, e o quanto tudo tem que ser encarado de forma leve, de forma séria, conectada com o sentimento. E se vocês puderem ajudar outras pessoas que não têm esse conhecimento e que podem estar a levar para outros setores que não sejam até benéficos para a sua saúde física e mental, façam isso, porque isso vai ajudar muita gente, com toda a certeza. Muito obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo. Eu peço desculpa se estou com a voz assim um pouco alterada, que eu tive doente e ainda estou a recuperar, mas decidi trazer este vídeo aqui para vocês. Tá, pessoal? Muito obrigado, até um próximo vídeo.